Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Evangelho do dia, liturgia da palavra, nessa sexta-feira, 23 de setembro, da 25ª semana do tempo comum. Estamos na primavera. O Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, nessa manhã tão especial de sexta-feira, nosso encontro com a cruz, nosso retorno à via dolorosa, contemplando o que Jesus fez por nós. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse santo dia. Muito obrigado, a Deus, porque o Senhor nos deu uma noite de sono reparador. Agora, Pai, iremos, ó Deus, adentrar nesse dia para a Tua glória. A Tua misericórdia se renova a cada manhã. Temos a alegria, a bênção e a paz do Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo Teu Espírito Santo conosco. Muito obrigado pela Tua bênção, pela Tua graça. Uma alegria, Pai, estarmos aqui na Tua presença. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se conosco, nos guardando, protegendo e amparando, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Sejam bem-vindos, bem-vindas, querido Alex, Diná, Angelita Carvalho, Matheus Soares, Eni Henrique, Sueli Vieira Fernandes, lá de Porto Velho, Solange Gouveia, nosso irmão Ivan Rosa, de Mauá, Renata Roque, que alegria estarmos juntos, Tereza Pereira, Nancy de Oliveira, Maria Regina e Carlos, glória a Deus pela vida de vocês, a graça e a paz, querida Diná, irmãos e irmãs, uma alegria ter vocês aqui ao vivo no nosso Facebook. Querido Gênison, lá de Aracaju, Gessé e Carmen, Lúcia Polar, que bom estarmos juntos. Rodrigo Sardinha Hermes, graças a Deus, lá de Rondônia. Graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo, né, Rodrigo? Glória a Deus. Amados, que alegria, pastor Lano Lima Júnior com a gente. Tá aqui é uma alegria, né? Mais uma manhã na presença de Deus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Em nome de Jesus, Maria Lúcia Daniel, Paulo César Muniz Tenherme, Euzi Melo, Luiz Melo. A paz do Senhor Jesus. Uma alegria. Um abraço para Denise e para o Marcos, lá em Portugal. Estão celebrando hoje, mãe. Hoje o filho delas, Felipe, está fazendo aniversário hoje. E esse mês nasce o neto, Joaquim, filho do Felipe. Então hoje lá em Portugal vai ter bolo, pastel de carne e cajuzinho. Muito bom. Reginaldo, Elonede Cabral. Deus abençoe Reginaldo e Adriana, Elonede Cabral. Querida Lu, a paz do Senhor, querida Lu. Que bom. Glória a Deus estarmos juntos. Amém. Queridos, vamos então ao Evangelho de hoje, que é Lucas 9, 18 a 22. Todos os anos nós visitamos essa passagem bíblica, porque ela aparece em Marcos, que é o primeiro livro que a gente lê durante o ano, depois Mateus e agora Lucas, que é o encontro de Jesus lá em Bânias, atual Bânias, né? Cesareia de Filipe, onde uma das principais nascentes do Rio Jordão. Amém? Querida Nathalie, vamos então ver. Lucas 9, 18 a 22. E aconteceu que enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos
a quem perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos antigos profetas e ressuscitou. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro disse: o Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que ninguém declarasse tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Palavra do Senhor. Graças a Deus, irmã Jane, Maria Gonçalves, nossa irmã Ana Beatriz, lá de Petrópolis. Sejam todos bem-vindos. Senhor, aqui está a tua palavra, esse evangelho do dia, nessa sexta-feira que encontramos com a cruz. E o Senhor traz para nós um evangelho lindo, onde demonstra o teu trabalho como Messias. Muito obrigado, Deus, por esta palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus tinha uma vida particular de oração. De certa forma, é fácil orar com os outros, não é? No templo, na igreja, no monte, numa casa. Agora, é importante em desenvolver também, querida Suzy, essa vida particular de oração. É você se retirar, é você ajoelhar, é você estar sozinho orando ao Senhor. E Jesus tinha uma vida assim. Ele é o Deus encarnado, ele é o Filho de Deus, ele é o Deus unigênito, Filho do Deus ingênito, só que ele tinha necessidade de ter uma vida particular de oração. Era o momento quando ele se retirava para conversar com o Pai. Muito interessante isso, não é? Era o momento do diálogo, o momento da missão ser compartilhada com o Pai. Nós também precisamos ter esses momentos a sós. E também o silêncio orante. Ou seja, na oração eu devo falar, mas também eu tenho que ficar em silêncio. Chama-se silêncio orante. Nesse momento, o Espírito Santo, ele fala ao nosso espírito e nos dirige. Alguém disse assim: a pessoa ficou falando com Deus. Na hora que Deus ia falar com ele, parou e foi embora. Então, na oração, nós precisamos também ter esse silêncio orante. Não seja relaxado. Tenha um tempo especial para orar a Deus, sozinho. Não apenas quando as coisas estão ruins, mas em qualquer momento da nossa vida, temos que ter oração particular. E Jesus, a Bíblia diz que aconteceu que enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Nós sabemos que Jesus estava em atual Bânias, Cesareia de Filipe, não é? Ele levou os discípulos para um momento de oração, talvez 40 quilômetros de distância do Mar da Galileia, levou os discípulos para um momento de oração,
um momento de retiro espiritual, longe das multidões, junto a uma das nascentes do Rio Jordão. Nesse local foi encontrado o antigo templo de Pan, do deus do pânico, do medo, deus grego, local que havia inclusive sacrifícios humanos, não é? Mas na época de Jesus esse templo já estava em ruínas. E ali nesse local, nas nascentes do Jordão, Jesus conversa com os seus discípulos. Jesus dialoga com os seus discípulos e pergunta: o que as multidões dizem que eu sou? Olha que coisa interessante. Os discípulos seguiam Jesus, mas Jesus ainda não tinha revelado para eles quem ele era. Não é? É verdade que no diálogo de André, Pedro, todos ali, Bartolomeu, ele sempre mencionava: será que ele não é o Messias? Mas Jesus ainda não havia revelado, Cláudio e Mateus, para eles essa verdade. Chegou então o momento da revelação, um momento impactante, um momento rico na palavra de Deus, quando Jesus pergunta: quem as multidões dizem que eu sou? A resposta deles é como o evangelho de ontem. Herodes achava que Jesus fosse o João Batista que havia ressuscitado, ou Elias que apareceu, ou um dos profetas. E agora os discípulos respondem assim, eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é um dos antigos profetas ressuscitou. Então, a mesma resposta, não é, que Herodes tinha, os apóstolos tinham. Provavelmente as pessoas chegavam para Pedro, para André, para João, para Mateus e diziam: olha, ele não é o João Batista que ressuscitou, não? Ele não é o Elias que apareceu? Ele não é um dos profetas que ressuscitou? É interessante, gente, que para os judeus do primeiro século, nenhum profeta do Antigo Testamento ou nenhum exercício profético como do Antigo Testamento iria aparecer. Os judeus do primeiro século estavam muito cientes na sua doutrina que os profetas do Antigo Testamento ou qualquer homem não teria essa capacidade ou esse dom dos profetas do Antigo Testamento, como se a voz profética havia se encerrado. Por isso, chamar Jesus de um dos profetas era algo muito radical. Chamar o próprio João Batista de profeta era algo muito radical para a cultura do primeiro século dos judeus, não é? Mas eles viam Jesus fazendo tanta coisa estranha e diferente, ressuscitando mortos, andando sobre o mar da Galileia, acalmando tempestade, tudo isso eles falavam. Era algo assim tão, Rafaela, absurdo, que eles, de uma forma muito radical, começaram a falar: não, ele é Elias que voltou, ou um dos profetas que ressuscitou. Observe que eles não afirmam, ele é um profeta, mas é um dos profetas que ressuscitou. Apesar deles terem no coração uma boa fala sobre Jesus, não era nada verdade. Jesus não era o João Batista ressuscitado, Jesus não era o Elias que havia aparecido, nem um dos profetas que ressuscitou. Quem é Jesus? É nesse momento, irmãos e irmãs, no versículo 20, então Jesus lhes perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Eu lembro até hoje, eu tinha 15, 16 anos de idade. 15 ou 16 anos de idade, 15 anos. A gente estava num culto que eu promovia. Eu tinha um grupo que eu era o líder. Era um grupo interdenominacional. E a gente reunia esse grupo. Chamava-se Unijoc, União de Jovens para Cristo. E nós fizemos um culto na casa de um amigo nosso, chamado Altair. E eu convidei a dona Dedê para pregar.
Dona Didi era uma senhora idosa da Assembleia. E ela pregou essa palavra e ela disse assim: quem é Jesus para você? O importante não é saber quem é Jesus para as pessoas, mas agora o importante é saber quem é Jesus para vocês. E é justamente isso que Jesus diz. Jesus diz: e vocês quem dizem que eu sou? Não é? As pessoas dizem que eu sou Elias, que eu sou João Batista, que eu sou um dos profetas. Mas e para vocês, quem eu sou? Quem é Jesus para você? E aí, nós sabemos, irmãos e irmãs, pelos outros evangelhos, que o Pedro, não é, foi usado pelo Espírito Santo. Que ele tem uma revelação da graça. E ele diz, respondendo, Pedro disse: o Cristo de Deus. Você é o Cristo de Deus. No outro evangelho, o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Cristo de Deus. Amado, todo judeu espera a manifestação do Cristo. A palavra Cristo está em grego, mas em hebraico é Messias. Tanto no grego quanto no hebraico significa ungido. Aquele que é ungido, que viria para restaurar Israel. Os judeus do primeiro século acreditavam que primeiro viria a ressurreição dos justos, aqueles judeus que acreditavam em ressurreição. Depois apareceria o enviado de Deus, que seria o Messias, isso no primeiro século. Não é? Tu és o Cristo de Deus. Exatamente, foi a primeira vez que os apóstolos têm uma revelação. Primeira vez. Eles seguiam Jesus, eles desconfiavam que Jesus fosse o Messias, não é? Mas eles foram impulsionados pelo Espírito Santo e pela graça a seguir Jesus, mesmo não conhecendo a totalidade do Senhor Jesus. Eles seguiam Jesus. Mas nesse momento, eles recebem uma revelação de que Jesus é o Messias de Deus. E aí eu percebo, irmãos e irmãs, que a nossa vida cristã é assim. Assim como existem as séries, primeira série, segunda série, terceira, quarta, não é? Assim também é na vida cristã. Quando eu começo a caminhar com Cristo, eu vou recebendo de Cristo revelações. A minha intimidade com Cristo, a minha vida espiritual vai melhorando à medida que eu caminho com Cristo. Não é? À medida que eu caminho com Cristo. Exatamente, gente, eu vou prosseguindo nesse conhecimento. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito, querida Iris. Iris Leitão Franco, não é, Iris? Então a nossa vida é assim. Não é? Hoje eu estou melhor, mas amanhã eu quero estar melhor ainda, mais do que hoje. Então essa revelação é muito linda. Não foi Pedro não foi uma dedução de Pedro, foi uma revelação do Espírito Santo. Pedro teve uma revelação do Espírito de que Jesus Cristo é ungido de Deus, o Cristo de Deus, não é? Como a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito em grego, a tradução para o português ficou como grego, Jesus Cristo, Jesus o Cristo, o Messias.
o Cristo de Deus. Pedro disse, o Cristo de Deus. Amado, olha que coisa interessante de Lamar. Responder a Jesus, então, olha o que acontece, versículo 21. Jesus, porém, advertindo-os. Essa palavra advertindo-os é repreender, é ordenar severamente. No grego, essa palavra significa repreender, ordenar severamente. Não é? Não era para eles saírem divulgando ali da frente, olha, é o Cristo, ele é o Cristo. Não. Inclusive, eles não fizeram isso. Quando as pessoas ficam sabendo da ressurreição de Lázaro, as pessoas fazem aquela festa e recebem Jesus em Jerusalém como rei, na entrada triunfal. Mas não por causa dos apóstolos, por causa da ressurreição de Lázaro. Não é? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, toda aquela festança acontece por causa da ressurreição de Lázaro. Fausto. Quem fala isso é o próprio evangelista João. Faz essa associação. Não é? Mas os apóstolos foram repreendidos, ordenados severamente. Não é? Jesus diz assim, ó, Jesus, porém, advertindo, repreendendo, mandou que a ninguém declarasse tal coisa. É interessante essas duas palavras juntas no grego, porque essa palavra mandou é uma palavra militar. É a ordem de um comandante militar, que é também uma palavra comum no Novo Testamento. Em todo o Novo Testamento, no grego, ela aparece 30 vezes. E em Lucas, 4 vezes. Então, Jesus adverte e manda. Assim como um comandante militar, Maria Helena, dá uma ordem, Jesus deu uma ordem com essa força. Advertiu, mandou que a ninguém declarasse tal coisa. Eles não poderiam, naquele momento, enquanto Jesus não ressuscitasse, declarar que ele era o Messias. Depois da ressurreição, todas as pregações dos apóstolos, Pedro e João, todas as pregações lá de Paulo, lá na frente, a partir da sua conversão em Atos 9, será convencendo pelo Espírito a todos, inclusive aos judeus, que Jesus é o Cristo de Deus. Não é que Jesus é o Messias prometido. Então eles pregam à vontade e as pessoas vão se convertendo. Mas nesse primeiro momento, se isso se divulgasse, ia prejudicar muito o ministério de Jesus. Por isso que Jesus dá uma advertência. Agora, queridos irmãos e irmãs, nesse momento final, a pergunta é: que tipo de Messias é Jesus? Não é? Ele é o Messias, mas que tipo de Messias? Porque para os judeus da época de Jesus, eles viam o Messias como um rei humano que iria tirar os sacerdotes corruptos do templo, não é? Sacerdotes, inclusive da linhagem dos Asmoneus, agora os sacerdotes colocados pelo Império Romano. O Império Romano que colocava os sumos sacerdotes no templo. Era um cargo político, não é? Então os judeus acreditavam que Deus viria para abater esses sacerdotes malignos, viria para destruir a invasão romana, não é? Porque eles viveram um período de muita paz na época dos Asmoneus, dos judeus, né, descendentes dos Macabeus. Conseguiram ampliar bastante o reino de Israel, quase do tamanho da época de Davi. E eles agora
querem a liberdade. Então eles acreditavam que o Messias viria para abater Roma, não é? E para fazer com que essa liberdade viesse. E é muito interessante, Marisa, que quem vai abater Roma serão os bárbaros. Não tem nada a ver com o Messias, não é? Um dos motivos, na verdade são vários. Mas é interessante, queridos, que eles acreditavam assim. Por exemplo, os judeus essênios das grutas de Qumran, Qumran, eles acreditavam que o Messias viria trazer o final do mundo, destruir o templo, destruir tudo, né? E estabelecer um novo reino. Então, alguns viam o Messias como um ser mais político, outro com um ser mais escatológico, apocalíptico, né? Nessa época foram escritos muitos livros apocalípticos, né? Livros que falam do final do mundo, porque essa era a visão do Messias que viria. Na realidade, Jesus voltará para estabelecer o seu reino, fazer o novo céu e nova terra. Mas num primeiro momento, ele teve que vir sofrer. Qual o tipo de Messias? Jesus então diz, ele é o servo sofredor de Isaías 53, ele é o servo sofredor de Isaías 31, ele é o servo sofredor de Salmo 22. Ele é o servo sofredor. Não é? É como você visse um único quadro em duas molduras. A primeira moldura é a primeira vinda de Cristo, como servo sofredor. A segunda moldura é a vinda triunfal de Cristo para fazer um novo céu e uma nova terra. Por isso, irmãos e irmãs, não existe esperança humana, não existe esperança política, não existe esperança econômica, não existe salvador da pátria, nem A, nem B, nem C, não é? O que existe é o Cristo de Deus que virá restaurar todas as coisas. Mas na primeira vinda desse Cristo maravilhoso, ele diz assim, ó, é necessário, olha o tipo de Messias, é necessário que o Filho do Homem, tá vendo? A palavra Filho do Homem é uma palavra também messiânica, usada muito lá no Antigo Testamento, tanto em Daniel quanto em Ezequiel. É necessário que o Filho do Homem, referindo-se a ele próprio, sofra muitas coisas. O Messias veio para sofrer, para levar os nossos pecados, para retirar nossas mazelas. Todos nós nascemos em pecado. Todos nós somos escravos do pecado. E o Messias veio nos salvar. Nós somos incapazes de ir para o céu. Ah, ele é muito bom. Ninguém é muito bom. Bom um só, que é Deus. Nós somos incapazes de alcançar a vida eterna. Se não for a graça de Deus nos salvar e nos santificar, nós nunca seremos santos por nós mesmos. Hoje nós somos santificados pela graça. Olha que coisa tremenda, querido. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado. Sublinha essa palavra rejeitado. Essa palavra rejeitado é uma palavra no grego que significa depois de uma investigação. Não é uma palavra jurídica. A pessoa é rejeitada depois de uma investigação. Eu vou investigar para ver se eu aceito ou se eu rejeito. Lucas usa essa palavra 3 vezes.
E todo o Novo Testamento aparece 9 vezes essa palavra jurídica no grego, não é? Então essa palavra significa justamente isso, que Jesus iria ser investigado. E ele foi investigado. Estava uma vez lendo um sermão de Spurgeon sobre Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal. Ele diz com muita precisão, né, que o Cordeiro era preso no dia 10 de Nisan e ele era morto no dia 14. E o que eles faziam? Como eles prendiam no dia 10 para matar no dia 14, ele ficava todo dia 10, todo dia 11, todo dia 12, todo dia 13, sendo investigado para ver se podia morrer ou não, ser sacrificado ou não, para ver se havia alguma imperfeição, não é? E é interessante, os maiores debates com Cristo aconteceram na Semana Santa, quando os saduceus, os fariseus, os herodianos no templo, todos os dias vão investigar Jesus. E agora Lucas usa essa palavra, Jesus falando, o Filho do Homem sofrer muitas coisas e ser rejeitado, ou seja, depois de uma investigação, ele é rejeitado no coração das pessoas, não é? Ele é rejeitado no coração das pessoas. Rejeitado por quem? Pelos anciãos. São os membros do Sinédrio, o grande corpo governante com permissão dos romanos, dos judeus, né? Pelos principais sacerdotes, corpo sacerdotal, e pelos escribas, pelos teólogos, pelos escrivãos, os mestres da lei. Seja morto e no terceiro dia ressuscite. Sofrer, rejeitado e morto. Essas 3 palavras. Sofrimento, terá que sofrer muita coisa. Será rejeitado depois de uma investigação e será morto. Com certeza essas 3 palavras abateram o coração dos apóstolos, ao ponto de Pedro ir repreender Jesus. Isso não vai te acontecer. Esse não é o nosso programa de vida. Esse não é o nosso plano. Amado, o teu plano não funciona. O que funciona é o plano de Deus. Só que Jesus não fala apenas de sofrimento, rejeição e morte. Ele fala de ressurreição. A última palavra é ressurreição. A última palavra não é a morte, a rejeição, o sofrimento. A última palavra é ressurreição. E os discípulos tiveram muita dificuldade em guardar essa palavra. Tanto é que quando Jesus morre, ninguém, nem as mulheres, esperavam a ressurreição do Senhor. Se elas esperavam, elas teriam ido no túmulo de manhã levar lanche para Jesus. Jesus estava sem comer já 3 dias. Eles foram levar perfume para o defunto, porque essa palavra ressurreição não foi assimilada. Eles esqueceram a chave, eles esqueceram a senha. Gente, quantas vezes já perdi a conta do Hotmail porque eu esqueço senha, não é? Esquecer a senha é uma coisa terrível. Eles esqueceram a senha. A senha era a palavra ressurreição, não é? Tanto é verdade, quando Jesus ressuscita, toda a pregação deles em Atos dos Apóstolos é a pregação de ressurreição, é a pregação da vitória. Virá sofrimento, virá cruz, virá rejeição,
virá a morte, mas não é a palavra final. A palavra final é a ressurreição. E é isso na nossa vida, queridos irmãos e irmãs. É isso que o Evangelho está falando comigo. Jesus morreu, estou passando por luta, tenho dificuldade. Não é a palavra final. A palavra final é a vitória, é o triunfo, é a glória, a ressurreição. A palavra final, o nosso retorno para o céu, é a ressurreição dos mortos, é o tribunal de Cristo, é a bodas do Cordeiro, é o reino de Cristo. A palavra final é a palavra que fala sobre rio de cristal e ruas de ouro. A palavra final é o céu, é a ressurreição. Então você tem ânimo para viver o dia de hoje, para trabalhar o dia de hoje, né? Tá a Lu lá, mãe, na máquina de costura, lá trabalhando. Você tem ânimo para trabalhar, você tem ânimo para enfrentar todas as dificuldades, você tem ânimo para viver qualquer situação difícil, porque você carrega dentro de você essa palavra ressurreição. Eu tomo a cruz, eu sigo Jesus, mas com a palavra ressurreição na mente. Não é a palavra rejeição, nem a palavra sofrimento, nem a palavra morte. Isso tudo existe aqui no mundo, não é? Mas o que tem que condicionar a nossa mente é a palavra ressurreição. Você é aquilo que você pensa. Em nome de Jesus Cristo, condicione a sua mente para pensar nisso. A palavra é ressurreição. Que coisa linda. É verdade, irmãos, preste atenção nisso, que Deus determina quem você é. Aí a gente diz assim, né? Você não é o que as pessoas dizem que você é, você não é o que você diz que você é, você não é o que você pensa que você é o que Deus diz que você é. Muito bom. Mas se eu não pensar nisso, eu serei uma formiga, serei um gafanhoto, serei um derrotado e um perdedor. Porque na minha mente eu vou me condicionar a isso. Mas essa não é a verdade sobre você. Você é de Deus. E a última palavra é a ressurreição. Então pense nisso. Enche a sua mente dessa verdade. Deixa essa palavra vir para o teu coração. Entenda, queridos irmãos e irmãs, mesmo que exista sofrimento, rejeição e morte, a última palavra é a ressurreição. Nós estamos caminhando para o céu. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus subiu aos céus, Jesus voltará para buscar a igreja. Qual a última palavra? Jesus voltará para buscar a igreja. Amém? Por isso a nossa vida com Cristo, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso que com Cristo é só vitória. Não como ausência de sofrimento, de rejeição, de morte, nada disso. Mas porque nós sabemos o final da história. O final da história é a ressurreição, é a bênção de Deus. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, que bom saber que o Senhor Jesus é o Messias, é o Cristo de Deus. Que bom saber, Senhor, que como Messias, o Senhor foi morto, sofreu, foi rejeitado para a nossa salvação. Que bom saber, Senhor, que o Senhor como Messias levou todos os nossos sofrimentos. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por essa santa verdade. Nosso coração se alegra, Senhor, em saber que Jesus morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Que essa palavra venha dirigir nossa vida hoje. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, que me amou, que morreu por mim e que ressuscitou ao terceiro dia.
em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Muito bom, Lúcia, paz do Senhor. Vamos orar nesse momento, agradecendo pelo filho da Denise e do Marcos, lá em Portugal, fazendo aniversário hoje, o Felipe. E esse mês ele vai ser pai do Joaquim. Mais um neto para Denise, né? Que legal, uma alegria de Deus, né? Glória a Deus. Queridos, nós estamos muito felizes, não é? Hoje nós temos dois encontros. Nosso encontro com a cruz pelo YouTube, às 3 horas da tarde, e nossa vigília da unidade, às 22 horas, pelo Instagram. Vai ser muito legal a nossa vigília. Nós estamos orando ao Senhor. Coloca aí o nome de pessoas que você deseja que seja curada. Conceição ontem do Mazinho passou uma foto, um áudio de uma menina, né? Que está muito mal no hospital, com tumor, precisando da graça de Deus, de um milagre. Né? Parece até os médicos iam ver a questão dos equipamentos, de respiração, uma coisa assim. Vamos estar orando a Deus para Deus trazer a bênção, né? A vontade de Deus seja feita. Orar por todos os pedidos, coloque aí os nomes, né? Tem mais aniversariante, mãe? Vê aí. Orar também, amados, pela nossa irmã Zuleika. Esse evangelho do dia está sendo compartilhado com os irmãos da Igreja Metodista de Gato Preto, lá no Rio de Janeiro, né? Com o pastor Luiz Daniel. Um abraço à Igreja Metodista de Gato Preto, também com a comunidade linda, os irmãos e irmãs de Canaã do Brasil, né? A irmã Ádula, Nihana, lá em Curitiba. Deus abençoe em nome de Jesus cada irmão e irmã, os amigos de Canaã, em nome de Jesus. Tem mais um aniversário, né? A Sônia, sogra da filha da Neuzi. Sônia, sogra da Filha da Euzi. filha da Euzi. Sogra da filha da Euzi. Olha que legal. Vamos então estar orando em nome de Jesus, né, Jane? Pelo Gabriel, sua cura, está estudando para o Enem. Pastora Vitória Reger, Deus te abençoe, pastora. Dona Gertrudes, né, Reginaldo? Uma alegria. Vamos estar orando ao Senhor. Coloca aí a saúde da Jussara Tex, da Maria Neuza, da nossa irmã Zuleika, a saúde do nosso irmão Davi, da Madalena, da Moisete, Ivete, Luzia, da Maria, da Marina, da Maria, do seu Osmar, não é? Vidas tão preciosas. Maria Buriola, lá em Rondônia. Vamos estar orando pelo seu Antenor também. Em nome de Jesus. Nossa irmã, não é? Zuleika, precisando muito da graça de Deus. Querida Eni, fazendo tratamento da vista. A Lídia, Maria, a Carmen, minha irmã. Vamos estar colocando nossos familiares diante do Senhor. Senhor, aqui está, Pai, teu filho e tua filha, que escreveram o nome dos seus parentes, dos seus problemas, das suas dificuldades. O Senhor é o Cristo de Deus. Por isso nós colocamos nas tuas sagradas mãos a nossa vida. Nossa vida financeira, nossa vida profissional, nossa vida administrativa, esse tempo de vida que passaremos aqui na terra, que possamos fazer escolhas certas, que nossos filhos façam escolhas certas, para que possamos, ó Deus, desfrutar a eternidade com Cristo. Pai, abençoa a área financeira, profissional, abençoa os estudos, a saúde. Abençoa, Pai, para que possamos compartilhar o amor de Cristo para uma pessoa no dia de hoje, no mínimo. Ajuda-nos, ó Deus, a viver o Teu Evangelho. Deus, muito obrigado, porque o Senhor é o Cristo de Deus.
Agora, Pai, por cada pedido de oração escrito aqui, nessa página, nesse chat, nós oramos pelo mundo que sofre, a guerra na Ucrânia, as eleições do Brasil. Deus, nós oramos, Pai, a oração que o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Queridos, não esqueça que hoje, 3 horas, encontro com a cruz, 22 horas, vigília da unidade. Amém? Vamos estar juntos nesse finalzinho de setembro, já no início da primavera, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Que o Senhor abençoe vocês. Compartilhe esse vídeo. Depois entra lá no meu YouTube, se inscreva no meu canal, ativa o sininho. Uma bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com os irmãos e irmãs, agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Tchau.